Esse depoimento é de um personal trainer que foi agredido durante uma briga na porta de uma boate na madrugada dessa quinta-feira. Esse caso aconteceu aqui em Vitória. A vítima estava ali sentada na calçada quando começou uma confusão que até então ele não tinha nada a ver. Era um policial militar discutindo com um homem próximo de um carrinho de cachorro-quente. E aí nos vídeos dá pra gente ver que o PM empurra o homem, mas o perde de vista. Em seguida, ele vai pra cima do grupo de amigos. E aí começam as agressões com chutes e coronhadas. O policial parece bastante nervoso, ele volta e agride de novo. O personal ficou muito ferido, principalmente na cabeça. O policial militar já foi identificado e aí a vítima vai prestar queixa contra ele. Depois de tanto tempo vivendo a pandemia, os jovens querem o quê? Querem sair, aproveitar a vida, curtir as baladas. Mas a realidade de hoje é essa que a gente viu. Os filhos da gente saem de casa, a gente não sabe se vão voltar, a gente não sabe como vão voltar. As brigas estão acontecendo por qualquer motivo, motivo banal, nem tem motivo. E esse é o assunto que a gente vai debater agora aqui no nosso estúdio e eu te convido. Vem cá, senta aí na sua casa que eu vou sentar aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Elza Leite, também recebo o Marcelo Oliveira, que tem 4 filhos, vai falar pra gente do sentimento de mãe, que estão exatamente nessa fase. E também recebo aqui, gente, o senhor Orlenilson. Em 2019, o filho dele, o jogador de futebol, Pedro Ícaro, que está aqui, ó, estampado na camisa do pai. Ele foi assassinado ao tentar separar uma briga em uma boate. Ou seja, ele não tinha nada a ver com a confusão que estava acontecendo. Senhor Lenilson, obrigada, viu, pela sua participação. Como é que o senhor se sente vendo uma notícia em que há aproximadamente 3 anos, essa cena, o senhor teve a dor ao sentir essa cena acontecendo com o seu filho? A gente não consegue nem mensurar essa dor, né? Eu me coloco no lugar do pai desse jovem, né? Porque tudo que eu passei há 3 anos e 1 mês atrás, esse pai quase passou na noite de ontem, aliás, nessa madrugada de hoje. Como você mesmo frisou no início da reportagem, os jovens querem sair, querem se divertir, como nós, pais, fizemos na nossa juventude, e a gente não sabe se vão voltar vivos, com alguns arranhões, com alguns órgãos quebrados. Como o jovem ali falou na reportagem, ele gostaria de voltar para casa todo arranhado, porém vivo. É o que espera todos nós pais. E você, Marcela? Você, enquanto mãe, como eu já adiantei, apresentei, você tem 4 filhos que estão também no auge da juventude. Como é que você, como mãe, se sente ao saber das possibilidades hoje da violência? Boa tarde. Boa tarde. Eu me sinto, a gente fica meio que incapaz, né? Porque ao mesmo tempo que você sente que eles precisam, que é até saudável para o jovem buscar a amizade entre os iguais, mas você vê que de repente ele não vai voltar, de repente uma menina volta toda machucada, o rapaz perde a vida. Então, assim, é uma situação que não dá nem para mensurar. Quando seus filhos saem, qual é o sentimento? Quando, mãe, tô indo para uma festinha, tô indo para uma balada. Como é que fica o coração de mãe? Olha, eu sempre entrego nas mãos de Deus, sempre. E peço, assim, meu Deus, que o Senhor cuide aonde meus olhos não estão indo e o Senhor não desampare em nenhum momento. Porque o que a gente pode fazer? Eles levam o celular, se comunicam com a gente. Mas um fato como esse, inusitado, o menino estava sentado. Quer dizer, ele vai estar parado e vai ser agredido. E foi assim que aconteceu com o filho do senhor Lenilson. Seu filho não tinha nada a ver com a confusão. Fala com a gente no microfone. Nada a ver, né? O próprio irmão, né, que também foi vítima, né, do agressor, né, que estava presente. As 2 vítimas, né, prestaram depoimento na delegacia, porque ele viu, ele nem conhecia um foi defender e ele foi junto com esse que foi defender e acabou, o agressor o escolheu, não sei por qual motivo, né, desferindo alguns tiros nele e se deu esse fatídico dia em minha vida. Como é que tem sido a vida de toda a família de 3 anos e 1 mês para cá?
Volta e meia eu me pergunto, né, que quando aconteceu, chega um vizinho, chega um amigo, chega um parente, você precisa ser forte porque a sua esposa precisa de você. Você precisa ser forte porque o João, seu outro filho que ficou, necessita de você. Ninguém nunca chegou a mim e falou assim, ó, tem alguém forte atrás de você que sabe que você precisa dele. Então eu venho enfrentando uma barra muito difícil, né, do qual naquele instante a gente foi atendido por psicólogos, eu, minha esposa e meu filho, dos quais os dois vêm sendo acompanhados com remédios frequentes e com visitas periódicas, né, a psiquiatra, até, que é um termo até mais forte, né, de psicólogo passar por psiquiatra, porque volta e meia a gente lembra disso tudo, a gente encontra um amigo que fala, a gente encontra um vizinho que comenta e a gente não consegue esquecer. É uma coisa que só vai passar quando a morte chegar. Porque o pai que passa pelo que eu passei, ele não consegue abrandar a sua dor. Ele até tenta se enganar, mas ele não consegue, infelizmente. Dá medo só de pensar na dor desse pai, não dá? É esse o sentimento, né, Elza? Você, como psicóloga, pode falar muito bem pra gente a respeito do medo que os pais têm de sentir a dor do seu Orlenilson. Essa dor que ele está falando, eu imagino que ele esteja revivendo ela aqui junto com a gente agora. Não existe dor maior do que perder um filho. Você está perdendo um pedaço de você. A gente percebe que a sociedade, ela classifica quando a gente perde um ente querido, né, um cônjuge, por exemplo, a gente se torna viúva ou viúva. Quando você perde seu pai e sua mãe, você se torna órfão. Mas e quando você perde um filho? Nem nome para isso tem. A gente não sabe nem classificar. Então, é a maior dor que um ser humano pode sentir é perder o filho querido. Ainda mais numa situação dessa de violência. É um luto que, para ser elaborado, realmente precisa aí de muita terapia, acompanhamento multidisciplinar, né, fé, rede de apoio familiar, de amigos, enfim. Todo um amparo, né, que eu percebo que esse pai aqui tá clamando por isso, porque todo mundo fala que ele precisa ser forte, mas ele não tem esse suporte por trás. Então, assim, eu acho que é importante o jovem socializar, ainda mais pós-pandemia, todo mundo ficou isolado. É importante para que ele faça amizades, que ele faça network também. É importante para que ele se sinta pertencente a um grupo, crie pares, enfim. Só que a gente tem que criar códigos e regras para a gente sair e ter um ambiente prazeroso, um ambiente seguro. O primeiro deles é assim, estabelecer com os pais, quando se trata de menores de idade, é uma relação de transparência. Você precisa avisar onde você está indo, com quem você está indo. Se possível, manda a localização. Hoje, a maioria das pessoas tem um celular. Você está entrando no Uber, manda a localização para alguém que é da sua confiança. Tá na balada, não deixa o copo perdido. Fica com o teu copo na mão, se possível, segurando nessa posição, para que ninguém coloque nenhum tipo de substância. Sabe, não aceite bebida de terceiros, não aceite carona de terceiros. Perceba bem as companhias com quem você vai para essa balada. Por quê? Onde tem álcool, drogas, energéticos, substâncias que afetam o sistema nervoso central, a gente tem a perda da capacidade de fazer reflexão, de filtrar o risco, de prever o risco. Então, você se expõe muito mais ao risco de uma violência diversa, né? Não é só violência física, como esse jovem, o filho desse senhor sofreu e esse rapaz personal acabou de sofrer. É de estupro, é de roubo, de sequestro, são vários tipos de violência. Então, a gente pode ir para a balada, sim. É saudável, inclusive, ir. Agora, nós temos que criar regras para ir e voltar com segurança, porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar pela frente. Acaba que se torna um ambiente que oferece mais riscos justamente pela falta de limite, porque quando a gente começa, né, a beber, tem pessoas que fazem uso de drogas ainda, a gente não sabe o que pode acontecer, a pessoa até perde o controle dessa situação. Exatamente. O álcool, a droga potencializa isso? Muito, porque afeta o sistema nervoso central. Então você perde, primeiro você entra em euforia,
né? Você quer pertencer ao grupo, todo mundo está bebendo, todo mundo está bebendo, eu não vou ficar sem beber, eu não vou ser o careta da turma, eu vou beber também. Aí eu bebo uma dose, eu entro no sistema de tolerância, eu quero mais para ficar bem eufórico e depois eu deprimo o meu sistema. Então, eu não consigo perceber se alguém colocou uma bebida, eu não consigo perceber se alguém pegou minha carteira. Se eu entro no carro, eu não consigo perceber o trajeto. Agora, sabe o que é triste? É que mesmo quando a gente cria esses códigos, que eu fui criada assim, com essas regras, com esses códigos, você está balançando a cabeça, é assim que você cria suas filhas, né, Marcela? É exatamente desse jeito. Ela falando, eu estou me sentindo, porque... E a gente tem até hoje esses códigos. Eu tenho um filho que está fora, ele mora no Sul, mas mesmo assim, quando ele se desloca lá, ele me avisa. Mãe, estou indo para o treino, estou indo para a faculdade. Mãe, acabei de entrar no carro, estou voltando para casa. Mãe, cheguei em casa. E as meninas a mesma coisa. Mãe, entrei no ônibus, estou chegando na escola. Mãe, estou saindo da escola, estou entrando no ônibus. Então, assim, não é um cercado para aprisionar. Não, é justamente isso que vocês falaram, né? É zelo. E esse código, porque pelo menos eu consigo acompanhar. Se demora mais um pouquinho, para eu poder já acende o sinal de alerta, né? Isso, para eu poder